Paz do Senhor, irmãs, tudo bom? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cumprindo o meu propósito, né? Sabemos que o nosso Deus, ele que nos criou a sua imagem e semelhança para assim o adorá-lo, né? Por tudo que ele faz, por tudo que ele é na nossa vida. Lá em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 7, vai nos dizer: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu o formei e também eu o fiz. Então o Senhor nos fez, a sua imagem para glorificar o seu nome. Mas, além de adorarmos, Deus nos chama para um propósito também, né? E muitas vezes a gente acha que esse propósito é ter realizações pessoais, como uma profissão, ser bem-sucedido, realizações financeiras, né? Mas vai além disso, né? São coisas maiores, maiores que a família, maiores que carreira, maiores que ambições, né? É claro, a gente sabe que o nosso Deus, ele tem prazer em nos abençoar na nossa área financeira, né? Porque lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13, vai nos dizer que nós, mesmo sendo maus, a gente consegue dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial, né? Mas também lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, vai nos dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando a gente busca primeiras coisas do reino, todos os demais o Senhor não vai deixar faltar na nossa vida, né? Então, além de Deus nos formar para adorá-lo, né, ele também nos criou para cumprir um propósito aqui na terra. E muitas vezes a gente não entende qual é o propósito de Deus para nossas vidas, né? E aí a gente fica lutando, né, em vão, não sabe o que fazer. Mas quando a gente lê lá em Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3, diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este é o propósito do Senhor, que a gente invoque Ele, que a gente busque Ele, porque assim Ele vai estar revelando a você o seu propósito. Ele quer te mostrar coisas grandes para a tua vida, né? A gente vê lá o povo de Israel, né, que teve uma imensa dificuldade para entender o propósito de Deus com eles, né? E o que fazia eles? Eles reclamavam, eles murmuravam, né? E aí vem um alerta para a gente, né, que a gente tenha cuidado com a murmuração, né? Porque o nosso inimigo, ele tem o prazer de ver a gente reclamando, né, não entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E com isso que a gente acaba atrasando as bênçãos, atrasando o propósito de Deus na nossa vida e tornando isso a nossa caminhada bem mais difícil, né? Então, quando a gente entende o propósito de Deus, a gente passa a ter uma vida abençoada, mesmo perante as dificuldades, porque a gente sabe que as promessas do Senhor, elas não falham sobre a nossa vida. Então, quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós estamos fazendo um propósito com Ele, né? Naquele momento a gente está dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que nós vamos o seguir, que nós vamos fazer aquilo que Ele nos ordena, né? Então nós conhecemos que Jesus é o nosso Salvador, Ele que nos abençoa, né? Não porque a gente é merecedor, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Mas aí a gente fica se perguntando, mas como é que eu vou descobrir o meu propósito? Como é que eu faço? Então eu vou destacar aqui, em primeiro lugar, a oração. Lá no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então o cristão, ele precisa ter esse relacionamento com Deus pela sua fé e praticando a oração constantemente, né?
Outro meio de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus é o jejum. A Bíblia, ela enfatiza em várias passagens que o jejum e a oração, frequentemente, eles devem andar juntos, né? Lá no livro de Esdras, no capítulo 8 e versículo 23, vai nos dizer: por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, orando, jejuando, buscando o Senhor, Ele há de atender. Ele há, como disse lá em Jeremias, lhe mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, né? Outro ponto, a leitura da palavra de Deus, a meditação constante, né? São práticas importantes para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Lá no livro de Josué, no capítulo 1 e versículo 8, vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né? Então, assim, quando a gente lê, quando a gente entende a palavra do Senhor e Ele vai nos revelando, né? Também a gente está criando um relacionamento mais profundo com o Senhor. E outra coisa que a gente precisa ter, irmãos, muito importante, é ter comunhão com os irmãos. Então, é fundamental a gente ter um relacionamento mais profundo com Deus, né? Com nossos irmãos, porque ninguém pode amar a Deus se não amar os seus irmãos, não é? E para desenvolver essa comunhão fraternal, nós precisamos vivenciar o amor, né, entre nós, né? Compreender o teu irmão, saber entender que ele também está no mesmo processo que você, né, de santificação. Todos os dias o Senhor está limpando, né, o nosso coração, limpando a nossa vida daquelas coisas que não agradam. Todos nós estamos no processo de santificação. Lá em Mateus, no capítulo 5 e versículo 8, vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, né? Então a gente vê como é importante a gente estar com o coração limpo, não ter nada contra o nosso irmão, para a gente poder chegar, né, na presença do Senhor e Ele se revelar a nós. Mas assim, cumprir o nosso propósito não vai ser fácil, né? Vai nos exigir aí renúncia, tempo, paciência, muito amor e muitas outras coisas, né? A gente vai percorrer toda a Bíblia, a gente vai ler histórias de grandes servos do Senhor que cumpriram com seu propósito, mas não foi fácil, né? Nenhum cumpriu o seu chamado assim sem nenhum sacrifício, né? Então, eu queria citar alguns, né? Então, cumprir o seu propósito vai exigir de você esforço e coragem. Então, eu trouxe Noé, né? Que não foi fácil para ele, exigiu muito esforço, muita coragem da parte de Noé, porque ali quando ele anunciava o que Deus iria fazer, as pessoas zombavam dele, né? E a gente tem que pensar também no esforço, né? O esforço que Noé precisou fazer para construir a arca, né? O tempo que ele teve que dedicar, quantos anos que Noé demorou para construir aquela arca. Lá em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 15, vai dizer assim, ó: Deus manda Noé fazer de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Passando aí, eu fui pesquisar esse côvados para metros, né? Então a arca ela tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Então, né, exigiu o esforço de Noé
para fazer essa arca. Então, assim, para fazer o teu propósito, cumprir teu propósito, você vai ter que se dedicar, você vai ter que se esforçar. Outro ponto que eu trouxe, para cumprir o seu propósito, vai exigir que você esvazie-se de si mesmo, né? Então eu trouxe como exemplo Moisés, né? A gente sabe que desde o seu nascimento ali, né, Deus tinha um propósito muito especial na vida de Moisés, né? Libertar o povo, né, da escravidão ali. Mas Moisés, ele precisou passar por duas escolas, a escola do palácio e a escola do deserto, né? Lá no palácio, Moisés ficou 40 anos da sua vida, né? E lá ele aprendeu a escrita, ele tinha uma boa alimentação, dormia em lugares bons, né? Ali ele foi treinado a ser um líder, né? Ali ele tinha coisas boas, mas a partir do momento que Moisés ele começou a amar o seu povo, né, o povo hebreu, e ali ele defendendo o escravo, matou um egípcio, e aí ele teve que fugir para o deserto de Midian. E lá no deserto ele passou mais 40 anos da sua vida, né? E ali no deserto ele teve que aprender o quê? A conviver com frio, com calor, outros tipos de alimento que não era o que ele comia, né? Não dormir em lugares tão aconchegantes como era lá no palácio, né? E assim é a nossa vida, né? A gente também passa pela essa escola do deserto para sermos aprovados por Deus, né? Deus nos faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? E é necessário para que a gente possa viver e valorizar aquilo que Deus nos dá. Então, muitas vezes, cumprir o nosso chamado vai fazer a gente abandonar muitas coisas. É um processo que pode ser dolorido, mas vai te exigir isso para você cumprir o teu propósito. Terceiro tópico que eu queria trazer é: não menospreze o seu propósito. Às vezes a gente espera coisas gloriosas para nossa vida, como o que Noé fez, como Moisés fez, mas Deus ele nos dá um propósito e todos os propósitos são importantes, todos para o reino de Deus são importantes. Então não menospreze o teu propósito. Eu trouxe aqui um exemplo de Joquebede, né? A mãe de Moisés, que ali ela não se importou com o decreto do rei, né? Que ali exigia que todo menino hebreu fosse morto, né? Mas Joquebede ela lutou pela vida do seu filho, né? E ali quando ele já tinha 3 meses, que ela não podia mais esconder ele, o que que ela fez? Ela pegou um cesto, né? Mas ela não simplesmente botou Moisés de qualquer forma, não. Ela teve um cuidado, um preparo, né? Ela passou betume, ela passou piche e ali com a sua fé, ela largou Moisés ali no rio, né? Porque ela cria que o Senhor iria cuidar do seu filho. E ali a gente sabe, né, a história de Moisés, que a princesa acabou pegando, a Miriam acabou, né, indicando a própria mãe. E ali Moisés pôde voltar novamente para Joquebede, né? E eu fico pensando ali o tempo que Moisés ficou ali com ela. A gente sabe que o povo tinha, né, essa cultura de falar das grandezas de Deus para os filhos. Então certamente ela falava de Deus, ela cantava para Moisés, ela, sabe, foi introduzindo dentro do coração de Moisés a cultura do seu povo, né? E isso é um propósito, isso é um chamado, cuidar, zelar pelo chamado, pelo propósito do teu filho, né? Mas infelizmente quantos pais a gente vê aí negligentes com a vida espiritual dos seus filhos. Então não negligencie isso na tua vida, né? Cumpra isso, cuide da vida espiritual do seu filho. Isso também é um propósito na tua vida. Amém? Outro propósito, outro tópico que eu trouxe aqui é: cumprir o propósito exigirá entregar o melhor que tu tens.
Então eu trago aqui o exemplo de Ana, sabe? Eu fico pensando no propósito de Ana e quanto ela sofreu sendo humilhada ali por Penina, mas um dia Ana ela rasgou seu coração na presença do Senhor. E assim Deus concedeu um filho para ela, né? E ela reconheceu que somente Deus pôde fazer aquilo para ela. E ela ofereceu Samuel ao Senhor para viver ali no templo, né? E eu fico pensando quantas vezes Deus nos dá dons, nos dá coisas maravilhosas e a gente não usa, né? A gente não retribui de volta para o Senhor, fica guardando, né? Mas o Senhor, Ele quer te abençoar e Ele quer que tu entregue o melhor que tu tem para Ele. Outro tópico que eu trouxe aqui é que cumprir o teu propósito exigirá não se corromper. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, vai nos dizer: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, assim, muitas vezes a gente começa a olhar para o lado, a gente se depara assim com pessoas, né, dentro da casa do Senhor que não estão andando em conformidade com a palavra de Deus. E se a gente começar a olhar para isso, a gente não vigiar e não cuidar o nosso coração acerca dessas coisas, a gente acaba se entristecendo, né? Ou até pior, acaba querendo fazer as mesmas coisas, né? Porque agradar a Deus, né, não é fácil, porque a nossa carne todo dia, né, ela nos puxa para o pecado, né? Todo dia a gente tem que dizer não para o pecado e dizer sim para nossa santificação todos os dias, né? E às vezes a gente se depara com essas coisas e fica triste, né? E começa, poxa, mas eu faço tudo certo e a minha vida é assim, né? Mas não, que a gente não olhe para isso, né? Que a gente possa seguir o exemplo de Samuel, né? Que viveu ali no meio dos filhos de Eli, né? Do profeta Eli. As irmãs conhecem muito bem os filhos dele, Hofni e Finéias, né? Que viviam ali no templo e eles faziam tudo errado, né? As irmãs sabem as coisas que ele faziam ali, mas Samuel, vendo aquilo, ele continuou íntegro na presença do Senhor. Então, que você não se entristeça, não se corrompa com essas coisas, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que isso ia acontecer. Mas a gente tem que ficar com os olhos em Jesus para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Cumprir o nosso propósito também vai exigir viver na verdade, né? Existe aí um período que se chama interbíblico, né? Que esse período durou 400 anos, né? Esse é o conhecido como o período interbíblico, né? Que marca o silêncio profético desde Malaquias, que foi o último profeta, até as pregações de João Batista, né? Então, João Batista, ele veio para preparar os corações para receber Jesus Cristo, né? E como eu disse, o povo já estava há 400, em média de 400 anos sem ouvir a voz de Deus através de profetas. Então, quando veio João Batista, né? O povo ali vivia em meio de riquezas, de luxo, de ostentação, né? De perversidade. E aí chega João Batista com uma missão, né? Muito bonita, mas nada fácil, né? Ele veio ali e ele dizia, né? Ele colocava o pecado, né? Ele falava para o povo: arrependei-vos, né? Porque é chegado a hora, né? Então João Batista, ele falava ali, né, e tocava muitos corações, né? Ele diz ali, as pessoas chegam a perguntar para ele: e agora o que faremos? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas reparta, quem tiver alimentos, né, mais alimentos, faça o mesmo. Então ele dizia para o povo, né, que devia repartir com aqueles que não tinham. Ele advertia os publicanos, né, contra a injustiça.
ele falava para os soldados contra aquela violência que eles tinham, né? E assim João Batista começou a ter muitos opositores, né? Porque não é fácil, né, a gente falar a verdade. João Batista ele não tinha medo de dizer, de colocar o pecado, de falar de Deus, do reino de Deus e a sua justiça, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Quantas pessoas chegam perto da gente pedindo um conselho? Ah, por que a minha vida tá assim? Por que eu não consigo vencer? E aí você, né, claro, com todo o amor, você fala, não, é que você tá errando assim, assim, você precisa de parar com essas práticas e você apresenta Jesus para ela, né? Só que elas querem a solução, mas não querem, né, se desfazer dos prazeres da carne e muitas vezes elas ficam brabas com a gente, né? Mas que a gente possa ser como João Batista, que não importa o que aconteça, diga a verdade, né? A palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então não temas, às vezes a gente fica com medo de falar, principalmente para aqueles nossos familiares, para não ficarem chateados, mas a gente precisa, né, apresentar Jesus. E Jesus, quando nós apresentamos Jesus, a gente apresenta o amor, mas com isso também a gente precisa dizer a renúncia que eles precisam, né? Que não é de qualquer forma que eles vão ter que vir adorar o Senhor. E eu queria também trazer aqui 2 exemplos, né, de pessoas que cumpriram o seu propósito, mas no caminho tiveram alguns problemas, né? Eu queria falar sobre Sansão primeiro. Então, Sansão, ele experimentou o poder de Deus, né? Ali na Bíblia vai nos relatar que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ali ele fazia grandes feitos, né? A Bíblia relata que com uma queixada ele feriu 1000 homens, né? Então era grandioso que Deus tinha na vida de Sansão, né? Mas, entretanto, Sansão ele era desobediente a Deus, né? Ele era teimoso, ele se corrompeu muitas vezes, né? E com isso ele trouxe problemas para sua vida, né? Fez más companhias, se associou com mulheres erradas, né? A mais conhecida é a Dalila, né? E ali a gente sabe então que ela entregou Sansão para os filisteus, cortando seu cabelo. Ali furaram, né? Cegaram Sansão, levaram ele preso. Mas lá ele reconheceu, né, os seus erros, ele pediu misericórdia e o Senhor foi bondoso com ele. Então, lá no templo, quando ele derrubou aquelas colunas, a Bíblia vai nos relatar que ali naquele momento ele matou mais filisteus de quando, né, ele não estava naquele lugar. Então ele matou mais filisteus em toda a história dele naquele momento. Então ele cumpriu o seu propósito que Deus chamou ele, né? Mas a gente fica pensando, mas e se ele vivesse uma vida de obediência, né? Quão maior e glorioso seria a vida de Sansão? E por fim, eu queria trazer o exemplo de Jonas, né? Que ele cumpriu o propósito que Deus lhe deu, né? O Senhor mandou ele ali na cidade de Nínive, né? E vocês sabem tudo o que aconteceu até Jonas poder chegar lá na cidade, né? Que ele fugia, né? Porque ali aquele povo ele era mau, ele era sanguinário, mas o Senhor ele teve misericórdia daquele povo, né? Fazendo eles se converterem do seu mau caminho. Mas Jonas ele não estava nem um pouquinho alegre, né, com aquilo, né? Ele queria que a ira do Senhor viesse sobre Nínive. E é muito interessante quando a gente lê lá o livro de Jonas e vê como acaba, né? Lá em Jonas, então, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita
e a sua mão esquerda, e também a muitos animais? Glória a Deus pelo amor de Deus e a sua compaixão, né? Nesse versículo a gente vê Deus indagando a Jonas, né? Dizendo: como não vou ter compaixão, né, dessas pessoas? Aos teus olhos eles são maus, aos teus olhos, mas eu, né, quero salvar, né? Eu quero restituir essa cidade, né? E glória a Deus por isso, né? Que possamos cumprir o chamado do Senhor com alegria, sem contender com Deus, né? É verdade que muitas vezes Ele nos pede coisas difíceis, aos nossos olhos, ao nosso julgamento parece difícil, mas se Ele teve compaixão, né, de nós, cheios de pecado, nos transformou a nossa vida, né, nos deu uma nova vida, então nós devemos, né, falar desse Deus para mais pessoas, né, para que elas também venham reconhecer, para que elas também tenham Deus nas suas vidas, ter uma vida abençoada, assim como Ele nos chamou, né? E para mim, assim, é claro, né, que o propósito de Jesus é maior do que todos, né? Alguém dá a sua vida por amor a nós, né, não merecedores, né? O propósito de Jesus é lindo, mas eu queria também destacar o propósito de José. Eu amo muito a história de José, porque eu vejo ele cumprindo o seu propósito e nunca negligenciando, né? Eu vejo ele ali já pequeno, obedecendo ao seu pai, mesmo que isso trazia para ele uma relação conturbada com os irmãos dele, né? Que acabam tendo ciúme, vendendo ele, depois como escravo. Depois eu vejo ele lá fugindo da tentação, né, da mulher de Potifar, e assim ele sendo preso, né, passando o que passou lá na prisão. Mesmo assim, José, ele se preocupava com todos, tudo aquilo que José fazia prosperava, né? Até ele chegar lá a governador do Egito, né? E mesmo lá nesse alto, né, nesse alto cargo, ele se preocupava com as pessoas, porque ele tinha que administrar aquele alimento para não faltar. Então, ele continuava pensando nos outros. E o mais bonito, né, ele conseguiu perdoar aqueles que tanto os feriram, né? E mais do que isso, ele trouxe toda a sua família para ser abençoada também naquele lugar, né? E eu acho lindo, sabe? Quando eu leio lá em Mateus, no capítulo 1, que eu vou ler lá sobre a genealogia de Jesus, sabe? E a gente vai ler lá e a gente vai ver o nome do irmão de José lá. A gente vai ver o seu irmão Judá. E eu fico maravilhada e fico pensando, queridas irmãs, quão importante é a gente cumprir o nosso propósito com excelência. Porque através do nosso propósito, outros propósitos se cumprem, né? José cumprindo ali o propósito dele, salvando também ali a sua família, né? Dentro da vida do seu irmão Judá, um novo propósito se fez, né? Tá ali o nome dele na genealogia de Jesus. Que você vença então na oração, no jejum, na leitura da palavra, o propósito que Deus determinou para você. Sabe? Que você não faça isso com desobediência, nem questionando a Deus, como a gente viu os exemplos aí, mas que você faça assim, com amor, com alegria e principalmente por gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, tá bom? Que você seja abençoada, que o Senhor possa tocar no teu coração com essas palavras.